Meus amados, é com alegria que a gente se chega diante de Deus, como povo dele, como igreja, como famílias, para buscar a sua presença, para adorar o seu nome. E queira Deus, não seja isso um mero ato litúrgico, um mero ato de culto, mas o desejo dos nossos corações, o anseio da nossa alma de gozar comunhão com Deus, de estar na sua presença, de falar para Ele quanto nós somos gratos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, que se renovam sobre nós a cada dia, a cada manhã, e como a sua própria palavra nos diz, eis a razão e a causa de não sermos consumidos, porque somos pecadores, corações e lábios impuros, e ousamos nos achegar diante de um Deus santo, não é? E temos a plena consciência que só ousamos fazer isso pelos méritos e mediação de Cristo Jesus, o nosso amado Redentor, o nosso Salvador, que deu a sua vida por nós naquela cruz, para nos redimir de uma vida em rebelião com Deus e nos trazer a sua presença. É o ensino desse amado Redentor que nós, nesse momento, procuraremos agora para as nossas vidas. E eu gostaria de convidar cada um de vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, para que demos continuidade ao estudo, à exposição e ao exame da Palavra de Deus. Temos estudado aqui o Sermão do Monte. Temos procurado a orientação de Deus para as nossas vidas no ensino de Jesus. E nós, desde o domingo passado, entramos no capítulo 6 de Mateus e começamos a aprender a ouvir de Jesus orientações de como deveríamos viver a nossa justiça religiosa, no ofertar voluntariamente a Deus a causa do reino, para que seja suprida a necessidade daqueles que estão passando por alguma dificuldade, para que o nome do Senhor possa ser proclamado no sustento e manutenção da obra missionária e de pregação do Evangelho. E temos aprendido pela palavra de Deus que os dízimos e as ofertas não são mensalidades ou doações feitas a uma associação religiosa. Não funciona dessa forma. Deus prova e Deus testa a nossa confiança nele, a nossa dependência dele, ao trazermos ao Senhor parte daquilo que ele nos tem concedido para vivermos de forma digna. Então, o oferecer a Deus uma oferta, parte daquilo que ele nos tem concedido, é demonstração de fé, de confiança, de dependência, de reconhecimento, de gratidão. E por isso é algo importante no culto. E Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 2 a 4, que nós vimos domingo passado, como devemos fazer isso. E ele parte do pressuposto que nós fazemos isto como uma demonstração de gratidão, de reconhecimento e de dependência dele. E ele orientou os seus discípulos a não fazerem isso com qualquer outra motivação no coração que não gratidão e que não voluntariedade. E fazer isso não para ser visto pelos homens, mas em secreto, para ser aprovado por Deus e buscar a recompensa, que a recompensa não é um retorno material, mas a recompensa é ver o meu ato de reconhecimento, de gratidão e de entrega voluntária, ver suprido naquele que tem necessidade e as suas necessidades básicas. Isso é o que nós aprendemos no domingo passado. E nesse domingo a gente vai tratar sobre um outro assunto, da vida religiosa, da prática da religião, que é a oração.
E com muito temor e tremor, eu queria pedir a sua atenção, não somente para que a gente possa buscar compreender o que Deus quer falar aos nossos corações, mas a colocar a nossa vida diante de Deus, para ver se nós temos vivido de fato essa justiça que Ele pressupõe que nós deveríamos viver. E eu gostaria então de convidá-los a que vocês pudessem acompanhar comigo a leitura de Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vamos orar a Deus. Pai amoroso, Deus bendito e amado, nos achegamos diante do Senhor nesse momento agora, na intenção e no desejo de receber do Senhor instruções, não para nossa mente, Senhor, tão somente, não para que tenhamos somente conceitos acerca de como devemos viver a nossa espiritualidade, mas te pedimos, te rogamos em nome de Jesus, que fales ao nosso coração, Senhor, que mova a nossa vontade, que nos faça tomarmos decisões sérias e comprometidas quanto ao amadurecimento, desenvolvimento da nossa espiritualidade. Necessitamos urgentemente crescer espiritualmente. Precisamos urgentemente, Senhor Deus, ser moldado em nossa natureza, pela natureza de Cristo Jesus. Precisamos que o Teu Espírito, que começou a boa obra em nós, continue, Senhor Deus, nos dando crescimento, santificação e amadurecimento espiritual. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, nesse particular da oração, pois somos tão débeis, ó Senhor, somos tão mecânicos tantas vezes, ó Senhor, que precisamos que o Senhor visite os nossos corações, abra os céus, derrame sobre nós o Teu Espírito, para que vivamos um cristianismo autêntico, apaixonado pelo Senhor. Tenha compaixão de nossas vidas nessa manhã, Senhor, e fale claramente aos nossos corações. Nos atraia, Senhor Deus, a uma vida contigo. Coloque em nosso coração um desejo de viver essa vida para o Senhor. É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. O versículo 1 do capítulo 6 de Mateus, o Senhor abre essa sessão de ensinamentos quando trata da justiça religiosa, dizendo que deveríamos ter cuidado ou guardar o nosso coração de exercer a nossa justiça diante dos homens com o fim de ser vistos por Ele. Doutra sorte, não tereis galardão ou recompensa ou resposta junto ao vosso Pai Celeste. Quando o Senhor Jesus abre essa sessão de ensinamentos com essa advertência, o que Ele quer nos ensinar? O que Ele quer falar aos discípulos, que eram seus ouvintes diretos ali, era que ao ouvir aqueles ensinamentos, eles não pensassem no outro, ou tão somente na prática religiosa dos fariseus, como se eles estivessem excluídos desses
perigos ou dessas tendências ou desses riscos. Mas o Senhor fala diretamente ao coração dos seus discípulos, dizendo: vocês precisam ter cuidado com o coração de vocês. Quando ele fala isso, eu também gostaria que nessa manhã nós tomássemos isso para nós mesmos. Porque o Senhor está falando que o coração humano, que o meu coração, que o seu coração, tem essa inclinação, tem essa tendência, né, de uma necessidade de receber reconhecimento e aprovação das pessoas. De sermos vistos pelas pessoas, de sermos valorizados pelas pessoas, de sermos reconhecidos pelas pessoas. A queda, esse mal que aconteceu na raça humana, me atingiu, lhe atingiu e atingiu todo ser humano. Roubou de nós a vida, a essência, a inocência, a pureza, a santidade. E agora somos pessoas pecadoras, marcadas pelo egoísmo. Vivemos a vida como se o mundo rodasse ao nosso redor, como se as coisas devessem acontecer para o nosso próprio bem-estar e felicidade. Ousamos cair na tentação que anjos caíram, de querer tomar o lugar que é somente devido a Deus. Ele é o Senhor do universo, Ele é o centro do universo, e toda a criação se volta para Ele para reconhecer a sua soberania, a sua grandeza, o seu louvor. E nós tomamos isso para nós, mesmo que numa atitude de loucura, e vivemos a nossa vida como se nós fôssemos esse Deus. Requerendo, exigindo, desejando, aspirando, fazendo as coisas com a motivação de sermos vistos pelas pessoas, de certa forma reconhecidos, louvados, amados, adorados pelas pessoas. Esse é o mal do qual a Bíblia chama de queda e pecado na natureza humana. É isso que a Bíblia chama de viver em rebelião a Deus, querendo tomar o lugar que a Ele somente é devido. Esse é o nosso grande mal e o nosso problema. E mesmo que os discípulos, e mesmo que a nação de Israel conhecesse a revelação desse Deus, mesmo assim a tendência do coração deles era de desvirtuar o conhecimento religioso, era de desvirtuar a revelação de Deus, para ainda assim viver uma piedade com o fim de ser visto pelos homens. E o Senhor abre então essa sessão dizendo: trate o seu coração, cuide do seu coração, não permita que essa tendência, que essa inclinação pecaminosa presente em todos nós controle a sua vida, domine a sua vida. Lide com isso com franqueza, lide com isso com transparência, lide com isso com sinceridade de coração. Coloque isso diante de Deus, que pode tratar o teu coração. Seja honesto com o Senhor, porque isso é a verdadeira religião, isso é a verdadeira espiritualidade. Não a negação da tendência pecaminosa, não a negação dessas inclinações da nossa natureza caída, mas o assumir essas coisas diante de Deus e dos homens, e tratar disso no nosso coração todas as vezes que isso aparecer, que essas motivações escondidas, silenciosas à vista das pessoas, aparecerem dentro de mim e de você. O Senhor então parte desse pressuposto. Ele coloca esse background para que os seus discípulos entendam que quando ouvir essas exortações, não pense no outro, mas traga para si o ensino e trate o coração, ou se deixe tratar por Deus. Falou então da tendência pecaminosa de, ao perceber pessoas passando necessidade, ou de ter a oportunidade de, em obediência ao ensino bíblico, oferecer a Deus parte daquilo que Ele nos concede em sua graça, essa atitude de gratidão, de demonstração de dependência, de reconhecimento, de confiança em Deus, em trazer ao Senhor uma oferta para ser administrada no suprimento do necessitado, no avanço do reino, isso possa gerar em mim uma intenção maldosa
de querer receber o louvor das pessoas pelo um ato que deveria ser voluntário e de reconhecimento e de gratidão, que é a obrigação de todo ser humano, porque todo ser humano tem vida ou vive porque Deus lhe concedeu. Todo ser humano tem capacidade produtiva e de criação porque Deus lhe concedeu. Todo ser humano tem energia e força para o trabalho de forma digna porque Deus lhe concedeu. E até o fruto da minha criatividade, da minha produção, do meu esforço, é resultado da graça soberana de Deus de me conceder aquilo que é necessário para viver uma vida digna. Então, o reconhecimento disso deveria me levar à obediência, de recolher parte daquilo que o Senhor me concedeu para ser devolvido a Ele. Expressões, às vezes, que a gente ouve como pagar dízimo, dar dízimo, são equívocos de compreensão do ensino bíblico. A Bíblia diz que eu simplesmente devolvo a Deus parte daquilo que é dele e que ele me concedeu na sua misericórdia para que eu viva uma vida confortável e digna. Então não é meu, é de Deus. E ele então ensinou ao seu povo Israel, para colocar isso no coração do seu povo e da sua igreja, que eu deveria recolher um percentual, uma parte, uma porção de tudo aquilo que eu recebo para ser entregue ao Senhor, e fazer isso com consciência de que eu não estou fazendo absolutamente nada além daquilo que eu deveria fazer. Que a minha vida e os meus bens e os recursos que eu tenho pertencem ao Senhor e não a mim, e que ele diz, use, Cláudio, a maior parte disso. No Antigo Testamento, ele estabeleceu isso com muita clareza, dizendo, use 90% disso para o cuidado da sua vida, e 10% reserve isso para ser devolvido e entregue a Deus no templo para a manutenção de quem ainda não tem esses recursos para sobreviver de forma digna, para que o meu nome possa ser expandido e levado a outros povos que ainda não têm, para manutenção e sustento da obra do Senhor. Então esse conceito era muito claro para a nação de Israel, de que Deus estabeleceu esse princípio com relação à minha vida e ao meu sustento. No Novo Testamento, Jesus aqui no próprio ensino de Mateus, no capítulo 5, quando esclarece que eu não vim revogar a lei, como estão dizendo a meu respeito, eu não vim desfazer a lei, eu vim cumpri-la, eu vim dar pleno sentido à lei. Ele disse, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês vão entrar no reino dos céus. E ele diz, com relação a essa questão da justiça religiosa, de dízimos e ofertas, os fariseus dão dízimo até de uma plantinha de coentro. Eles contam as folhinhas do coentro, que é uma planta tão pequenininha, e tira a 10ª parte para ser devolvido a Deus. Se eles são tão rigorosos assim, na prática da justiça religiosa, no ofertar, se vocês não excederem em muito isso, vocês de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então o Novo Testamento abre uma possibilidade com relação a isso, dizendo que eu deveria ser muito mais liberal do que o Antigo Testamento, os fariseus eram com relação à lei. Que eu não deveria me restringir ou me tornar legalista ou mecânico nisso. E às vezes pessoas usam esse princípio do ensino do Novo Testamento para reter, em vez de aprenderem a serem mais liberais. Mas, pondo isso de lado, que eu entendo que nós temos instrução muito claras com relação a isso, e qualquer atitude nossa de não obediência a esse princípio, ou de não reconhecimento disso, é uma atitude de rebeldia e de ingratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem concedido, e que eu não tenho justificativas bíblicas para não ser liberal ou voluntário nisso. Eu quero passar agora para um assunto delicado nas nossas vidas, que é a oração. O versículo 6 ao versículo 8, Jesus está respondendo a um apelo feito pelos seus discípulos a ele, não claro aqui em Mateus, mas em Lucas, muito claro,
Os discípulos chegaram para Jesus e pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E isso nos mostra que também temos que aprender ou reconhecer um outro princípio, que nós não sabemos orar como convém. A própria Bíblia nos ensina que o Espírito Santo de Deus intercede por nós em nossas orações com gemidos que nós nem conseguimos exprimir, porque nós não sabemos orar como convém. A natureza pecaminosa que habita em nós, essa inclinação para a hipocrisia, essa inclinação para construir conceitos errados, levando a práticas distorcidas, faz parte da natureza humana após a queda. E nós não sabemos nos dirigir a Deus como convém, porque há sem números de dificuldades, de conceitos errados, de motivações erradas no nosso coração que nos impede de chegar na presença de Deus. Mas o Senhor Jesus parte do princípio que nós devemos, independente disso, dessas dificuldades naturais que nós temos, orar. Porque orar é falar com Deus. Orar é chegar-se a Deus. Orar é fazer Deus participante da nossa vida. E aqui a Bíblia nos ensina que há vários elementos na oração. Há o elemento de louvor e de gratidão, de reconhecimento pela intervenção, pela bondade de Deus na nossa vida, pela misericórdia que se renova sobre nós a cada manhã, e isso é o motivo de nós não sermos consumidos ou condenados. Orar intercedendo a Deus por alguém, por uma situação, por outros, pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida de outras pessoas. Orar confessando a Deus e admitindo os nossos pecados e culpas, chegando a Ele e assumindo essas motivações do nosso coração e alma, pedindo a Ele sua misericórdia e seu perdão. Orar é agradecer a Deus por sua bondade. Orar é suplicar a Deus para que Ele nos faça alcançar ou ver algumas coisas em nossas vidas. Orar é quando as coisas escurecem e ficam de fato difíceis e pretas diante de nós, nós intensificamos essas orações numa busca focada, e para isso nós paramos tudo e nem mesmo deixamos de orar ou de buscar o Senhor para nos alimentarmos, e a Bíblia ensina da prática do jejum, que nós vamos ver à frente. Mas, antes de ensinar a orar, Jesus ensina aos seus discípulos o que eles precisavam observar ou evitar nas orações. E aqui, então, antes dele instruir como eles deveriam orar, pelo que eles deveriam orar, ele diz: tenham cuidado com duas coisas na prática de oração de vocês. Tenham cuidado, mais uma vez, com a tendência hipócrita da religião. A religião é alguma coisa muito boa, porque convoca os homens a se chegarem a Deus. Mas a religião tem um quê de hipocrisia, porque ao praticá-la, a gente começa a se julgar melhor do que outras pessoas que não praticam. Ou que começamos a fazer comparações conceituais, teológicas, doutrinárias, da nossa prática religiosa de outros grupos religiosos. E começamos então a nos achar melhores do que outras pessoas. A religião tem essa tendência de nos tornar merecedores, né? Jesus lidou com os fariseus e confrontou esse espírito de que porque eles eram homens que oravam, porque eram homens que jejuavam, porque eram homens que davam suas ofertas, eles se achavam melhores ou merecedores do favor de Deus. Como se Deus estivesse obrigado aqui a recompensá-los pelo seu esforço religioso. Essa, infelizmente, a tendência que a prática religiosa pode trazer ao coração do homem, se ela não for marcada por uma consciência de que nós somos
pecadores, inúteis, e não merecemos em absoluto nada de Deus. Lidamos com um Deus santo e justo, e nós somos pessoas ímpias, pecadoras, injustas. E não há absolutamente nada que nós possamos fazer que colocamos Deus na obrigação de nos abençoar. E a religião, na sua grande maioria, é vista como o esforço humano para alcançar algum merecimento da parte do Criador. E esse conceito é completamente equivocado, mas essa é a tendência do coração humano. Nós nos achamos então melhores que outras pessoas que não estão aqui. Nós nos comparamos com outras pessoas ou com outras religiões que não têm a Bíblia como a direção de Deus. E claro, está certo, Deus se revelou na palavra, mas eu não posso achar que por isso eu sou melhor do que outras pessoas, porque não o sou. O Senhor então diz que quando vocês orarem, vocês não serão como os hipócritas. E ele está se referindo à religião farisaica, por causa dos exemplos que ele dá. Porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos templos. E gostam de orar nas esquinas das praças, para serem vistos dos homens. Então, cuidado, em primeiro lugar, com a motivação do seu coração, para que você não faça, não pratique a sua religião ou a sua vida devocional ou de oração com a intenção de receber a aprovação das pessoas. E você pode aí no seu coração dizer para mim, pastor, eu não tenho isso comigo. Eu digo, calma, não seja precipitado nessa resposta. Deixe-me dizer uma coisa aqui para você. Se um dirigente do culto, ou se eu aqui nesse momento, chamar você aí de repente para que você interceda por nós diante de Deus em oração audível e pública, qual é o sentimento que vem no seu coração? Não é? Tem pessoas que desenvolvem o hábito de gostar disso. Não necessariamente porque vai representar o povo diante de Deus e clamar por Deus, mas porque ele tem uma oportunidade de ser visto pelas pessoas. Outros se acanham e não querem fazer isso, porque têm vergonha de que se eu der alguma mancada, se eu falar alguma coisa errada, se eu não souber me expressar bem, né? Então as pessoas vão olhar para mim e vão fazer uma crítica a mim. Veja, tanto um comportamento quanto outro comportamento cai no erro que o Senhor está tentando aqui mostrar para a gente. O erro de fazer a oração ou de se dirigir a Deus com o fim de ser visto pelos homens, de receber das pessoas a aprovação. Então a minha preocupação em colocar uma expressão, em colocar uma frase, a não cometer nenhum equívoco ou deslize doutrinário ou teológico, se essa minha preocupação visa a aprovação ou a reprovação das pessoas, eu estou orando para os homens, para ser visto por eles. E você vai admitir comigo que o nosso coração se preocupa com isso. Então o Senhor já está dizendo, tenham cuidado com isso. Você quando orar, você não está orando para homens. Porque se é essa a sua intenção ou a sua preocupação, você vai receber a recompensa, que é o louvor deles. Aí a gente então começa a caprichar em oração. A gente começa a querer observar quem é que ora bonito, né? Para a gente copiar a oração do sujeito, né? E a gente então começa a fazer a coisa mecanicamente. Vamos cair no segundo erro que o Senhor aqui fala. Mas cuidado com a motivação da sua justiça religiosa, da sua vida religiosa. O Senhor não está condenando aqui quando ele vai dar a sugestão de como corrigir essa tendência. Ele não está condenando a oração pública, porque senão a Bíblia condenaria a própria Bíblia. Se faz oração pública, se faz clamores congregacionais diante de Deus, se intervém ou se intercede por necessidade de outros publicamente, se reúne publicamente para levantarmos a voz a Deus com louvor, com cânticos, com oração. A Bíblia não está dando um tiro no pé, nem se contradizendo. O Senhor está dizendo,
como eu devo tratar a tendência do meu coração, ou a preocupação do meu coração de quando orar, eu querer a aprovação das pessoas. Não seja essa o que motive o seu coração, porque assim fazem os hipócritas religiosos que gostam de orar em pé na igreja, nas sinagogas e nas esquinas das praças, nas ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, se é o louvor, se é a aprovação humana que eles procuram, eles já receberam a recompensa. As pessoas vão aplaudi-los, ou vão aprová-los, ou vão dizer, fulano é uma pessoa muito espiritual, como a oração dele é bonita. E uma oração bonita, por mais correta que possa parecer, se tem essa motivação, Deus está dizendo, eu não ouço, eu não atendo, eu não respondo, porque eu conheço o coração do homem. Os homens podem olhar a aparência, eu olho o coração. E eu não impressiono a Deus. Deus conhece quem eu sou, conhece a minha vida, conhece as intenções da minha alma, sabe que sou pó, sou pecador, e não há absolutamente nada que eu possa fazer para impressionar a Deus. Um testemunho dos evangelhos dizem que ninguém precisava dizer para Jesus o que era o ser humano, ele conhecia o que era o ser humano, sabia que o homem era pó. Não somos justos, não somos bons, não somos melhores do que ninguém. Se nós não estamos vivendo atolados em pecado como outras pessoas, é tão somente pela graça, misericórdia e favor de Deus. Não é porque você é melhor do que ninguém. Nós precisamos resgatar essa consciência, desmistificar esses conceitos que a religião traz para o homem. Somos pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus, mas pecadores. E temos que entender e assumir isso. Não há absolutamente nada que você possa fazer, que eu possa fazer, para impressionar a Deus. Ao contrário, Deus conhece a hipocrisia da alma humana quando tende a impressionar pessoas. Não pense que receberá de Deus resposta. Não pense que receberá de Deus recompensa ou galardão. Se é o louvor das pessoas que você procura, você terá o louvor das pessoas. Ponto. Mas no versículo 6, o Senhor dá aqui uma receita, uma dica de como a gente pode exercitar a cura, a libertação dessa tendência da nossa alma. Ele diz, prefira a vida particular. Prefira exercitar-se particularmente em oração. Tranque a porta do seu quarto. E a expressão no grego para quarto aqui não é necessariamente o nosso quarto de dormir. A palavra grega que aparece ali é a despensa, o local onde tem os tesouros da casa, né? O suprimento da casa. Se você quer buscar em sua oração suprimento, ou os tesouros, né? Vai no quarto da despensa, né? E lá você vai encontrar. É como se Deus está dizendo, eu tenho muitas coisas para lhe dar, para lhe conceder em minha misericórdia, mas você precisa me buscar em secreto. E muitas vezes nós somos cristãos espiritualmente pobres, porque nós não desenvolvemos esse ensino de Jesus. Esses dias eu estava conversando com um amigo, o pastor Adolfo, foi missionário na Índia por muito tempo, e ele está no Brasil há uns 3 anos mais ou menos, impedido de voltar à Índia por questões de visto. Ele não passou muito tempo lá, há um tipo de dificuldade que a gente sabe, e ele, com a alma angustiada, ele compartilhando para mim o desejo de voltar, e falando para mim, mas Cláudio, uma coisa me impressionou muito na Índia. Quando eu saí daqui do Brasil, estudei demais a cultura hindu, a cultura da Índia, as milhares de religiões que existem lá. Fui para lá com um conceito muito assentado da idolatria praticada por eles, da cegueira espiritual, de adorar tantos deuses, coisas, animais e etc. Mas
quando cheguei lá e comecei a conviver com aquele povo, algo me impressionou, algo me desafiou, algo me envergonhou. É a espiritualidade que eles vivem no cotidiano. Eles oram na rua, quando recebem uma notícia ruim. Eles lamentam e choram na rua. Eles se ajoelham, se prostram para orar a Deus em meio a uma confusão da cidade. Ou eles, quando compram um carro numa concessionária, adquiriram um bem, comprou um imóvel, uma casa, quando eles fecham um negócio lá na concessionária, lá na imobiliária, o próprio pessoal da imobiliária, de acordo com a religião dele, prepara um altar para ele adorar, agradecer ao Deus pela bênção recebida. E eles fazem isso publicamente, sem nenhuma vergonha. A espiritualidade faz parte da vida deles. E o que me envergonhou é que nós, como cristãos ocidentais, nós não temos isso. Isso nos foi tirado. O nosso racionalismo ocidental nos impõe até certa vergonha de fazer esses atos publicamente. Nós não vivemos a nossa espiritualidade no trabalho, nós não vivemos a nossa espiritualidade na escola, nós não vivemos a nossa espiritualidade na academia, nós não vivemos a nossa espiritualidade para as pessoas verem. Eles fazem isso sem nenhum senso de querer chamar a atenção das pessoas, mas por um senso de obrigação com a divindade, de reconhecer a divindade em sua vida. Por mais errado, por mais idólatra, por mais enganados que possam fazer ao se ajoelhar diante de uma imagem de um animal ou de outra coisa qualquer, eles fazem. E nós que conhecemos o Deus verdadeiro, o soberano autor da vida, aquele que nos concede todas as coisas, aquele a quem nós podemos recorrer quando somos tomados por um pensamento mau ou impuro, em vez de nos envergonharmos e pedirmos a Deus perdão naquela hora, nós nos escondemos, nós temos vergonha do que a sociedade ocidentalizada vai dizer de nós. Mas o Senhor está dizendo aqui que eu deveria desenvolver a minha vida espiritual. Eu deveria desenvolver a minha espiritualidade, a minha devoção com Deus. O Novo Testamento nos exorta de várias formas: orai sem cessar, orai no Espírito, andai no Espírito, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Utilize-se do meio de graça da oração que Deus lhe concedeu para agradecer, para interceder, para suplicar, para confessar pecados, na certeza de que o Deus misericordioso ouve a nossa oração. Então, o Senhor está dizendo, e eu queria colocar aqui para você, o judeu comum, natural, orava pelo menos 3 vezes ao dia. Isso quer dizer que não é que eles oravam simplesmente 3 vezes ao dia, mas é que eles tiravam durante o dia 3 momentos, 3 períodos para parar durante o dia, para se dedicar à oração. E eu estava vendo que a nossa tradição é essa tradição. Os nossos cânticos ou os nossos hinos de oração nos estimulam a isso, e nós não praticamos mais isso nesses dias. O hino de número 129, por exemplo, nos diz que eu vou orar durante o dia todo, porque durante o dia todo eu vou precisar da graça de Deus na minha vida. E ele diz, bem de manhã, embora o céu pareça calmo, sereno, o coração vigia e ora, porque um temporal pode aparecer, e ele vai estar pronto para abrigar, para absorver a dificuldade que me virá no dia. Ao meio-dia, quando os sons da terra, da cidade, da sociedade abafam mais de Deus a voz de amor, eu estou tão envolvido pelo corre-corre da vida que deixo de perceber ou ouvir a voz de Deus, de tão comprometido que eu estou com a vida. Eu vou parar e recorrer à oração, e o meu coração evita a guerra. E eu gozo paz com o Senhor em meio a tanto barulho, a tanto corre-corre. Do dia ao fim,
após os meus lidares, após as minhas lutas, eu vou parar para relembrar as bênçãos do celeste amor de Deus. E vou contar a Deus os meus prazeres, as minhas conquistas. E vou contar a Deus os meus pesares daquele dia, as minhas decepções, os meus pecados. Depondo em suas mãos a dor. E sem cessar, eu vou vigiar a todo instante, porque o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante, nós podemos sempre triunfar, vencer. Mas nós não vivemos isso. Em geral, nós não fazemos isso. Nós não temos essa ligação com Deus. Nós criamos um cristianismo onde a gente desliga e liga. Nós criamos um cristianismo onde durante a semana eu não sou o que eu sou no domingo. Durante a semana, os valores, a ordem, a agenda é de luta, é de competitividade. Eu não posso demonstrar fraqueza. Eu tenho que ser duro, eu tenho que mentir, eu tenho que fazer isso se eu quiser fechar esse negócio ou me dar bem nisso. No domingo eu vou me travestir de crente. O Senhor diz: aprenda a desenvolver vida espiritual prática. Recolhe-te a um quarto, onde você pode fechar a porta e não pode ser interrompido por ninguém, onde você não possa ser visto por ninguém, e você ali pode abrir o coração, pode rasgar a alma, pode contar a Deus a tua vida, pode colocar diante dele os teus conflitos, as tuas próprias contradições. Ninguém vai te ouvir para te reprovar. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, primeira coisa que eu preciso ter cuidado, que você precisa ter cuidado, cuidado com a vaidade religiosa, hipócrita, de querer ser aprovado ou visto pelas pessoas. Evite isso. Trate com o seu coração. Trate com Deus isso. Todas as vezes que isso aparecer, isso vai aparecer muitas vezes, né? Reprove isso. Repreenda isso em você. Corrija isso em você. Fale com Deus que, Senhor, me liberte disso. Me ajude a vencer a minha natureza caída e pecaminosa. E quando você mesmo no quarto fechar a porta e estar em secreto com seu pai, você corre outro risco. Não é mais o risco da hipocrisia, mas é o risco do paganismo. É o risco do merecimento. É o risco de achar que pelo muito falar será ouvido. Ele diz no versículo 7, quando, e orando no quarto com porta fechada, vencendo o risco de querer ser visto pelos homens, porque ali não tem ninguém para lhe ouvir nem lhe ver, você então trata e anula essa tendência de hipocrisia, você vai incorrer em outro erro. Não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Essa expressão vãs repetições é bom que a gente possa compreender aqui, porque quando às vezes a gente ouve essa expressão, geralmente nós evangélicos nos reportamos a rezas repetitivas, a mantras repetitivos, coisas que podem acontecer de forma mecânica. Não existe uma oração poderosa, uma reza poderosa de São não sei quem, de no fulano de tal, Beltrano, para que eu possa repetir isso diante de Deus. Isso tem algum poder de convencimento de Deus. Não funciona dessa forma. Isso é paganismo, disse Jesus. Não é isso que eu preciso fazer na minha vida, e talvez não é só isso que o texto está se referindo. O texto está se referindo à coisa mecânica, à coisa vã, à coisa que pode sair da minha boca sem que faça nenhum sentido para a minha mente. Existem rezas evangélicas,
Existem repetições de orações, expressões de orações que a gente pode encarnar e trazer para a nossa vida e repetimos aquilo de forma tão mecânica que aquilo não tem nenhum sentido para a gente. Geralmente as pessoas aprendem a orar na igreja observando os outros orando e pegando as fórmulas que se vê nas pessoas. Evidente, a Bíblia nos ensina que todas as vezes que a gente orar, a gente deve se reportar a Deus, o Pai, fazê-lo por causa ou em nome de Cristo, do que Ele conquistou na cruz, porque só somos ouvidos por Deus, não por causa de nós mesmos, porque se fosse por causa de nós mesmos, estávamos perdidos. Nós não somos justos ou não merecemos ser ouvidos por Deus, mas ousamos chegar na presença de Deus, o Pai, por causa de Cristo. Do que Ele fez, do que Ele conquistou na cruz, é pelos méritos dEle, é um cheque em branco, assinado por Ele. E Deus compensa, Deus atende, Deus paga o cheque ou desconta o cheque por causa da assinatura, não é por causa de quem está apresentando, é por causa de Cristo, é em nome de Cristo que eu ouso, Pai, chegar diante do Senhor para agradecer, para interceder, para confessar, para pedir perdão pelos meus pecados, não porque eu mereça, mas porque Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, pagou um preço para que eu fosse aceito diante do Senhor. É em nome dEle, é confiado nele que eu ouso chegar diante do Senhor. A Bíblia me ensina isso. Então não é um jargão para fechar a oração. Quando você ora, depois diz lá no final, em nome de Jesus. Isso pode acontecer tão mecanicamente, sem nenhum sentido disso que eu acabei de falar aqui. E que não tem nenhum valor diante de Deus. Vocês lembram daquela situação onde 7 filhos de um judeu viu Paulo expelir um demônio de uma pessoa e Paulo falou, saia em nome de Jesus. Eles ficaram admirados com aquilo. E eles disseram, eles já tinham umas tendências meio mediúnico e espírita de sair. Ele disse, rapaz, é muito fácil daquele jeito. E a primeira pessoa possessa que apareceu lá, os 7 irmãos se chegaram e disseram, olha, saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olhou para eles, deu uma risada e disse, eu sei quem é Jesus. E conheço Paulo. Mas quem são vocês? E soltou sobre os 7. Bateu e humilhou os 7, rasgou as suas vestes e saíram ali desnudo, correndo. O nome de Jesus não é um talismã, não é alguma coisa que possa ser usada por boca de qualquer pessoa, não é a frase que faz algum efeito. É a minha confiança nele, é a minha fé na suficiência do que ele fez por mim na cruz. É por isso que Deus me atende ou me aceita. E veja bem, eu devo me dirigir ao Pai em oração em nome do Filho, e a Bíblia nos diz, somente pela mediação do Espírito, é o Espírito Santo que me conduz, que intercede por mim, porque eu não sei orar. Então, a divindade participa da minha vida em comunhão nesses momentos de devoção. Eu me dirijo ao Pai, eu tenho comunhão com o Pai, eu me achego à sua presença por meio de Cristo, por causa de Cristo e através do Espírito Santo. Na dependência dEle. Eu preciso exercitar isso na minha vida, porque isso é o combustível da vida do crente. E muitas vezes nós temos desenvolvido uma religião tão apenas conceitual, mecânica. Nós nos satisfazemos com os conceitos teológicos ou doutrinários e não vivemos uma vida prática cristã, não desenvolvemos a nossa espiritualidade achando que só o conhecer é suficiente, e Tiago diz, não é. Porque só esse conhecimento de Deus sem uma prática da vida cristã, até os demônios creem dessa forma e tremem diante de Deus, e isso não faz com que eles sejam regenerados. Eu preciso viver as verdades que eu conheço. Eu preciso praticar isso na minha vida. Eu preciso desenvolver a minha devoção, a minha vida pessoal e relacional com Deus. Deus não é um conceito, um abstrato distante de mim. Ele é um Deus presente que interfere, que quer fazer parte da minha vida.
que quer me ajudar a crescer, a ter comunhão com Ele, que não me trata como um servo, mas como um amigo, um amado, achegado. E muitas vezes o nosso cristianismo é conceitual, é mecânico, é teórico. Nós somos evangélicos, às vezes protestantes, às vezes até reformados, mas não temos vida prática com Deus. Não percebemos Deus, não sentimos Deus, não nos movemos em Deus. E antes de ensinar os discípulos a orar, o Senhor está dizendo, cuide dessas duas coisas. Porque a tendência do coração é essa, viver a religião para ser visto pelos homens. E evitem isso, orem em secreto, valorizem isso. Teste a sua vida, se você tem vida de oração além do culto. Se você na sua casa desenvolve isso com Deus, se você no seu trabalho desenvolve isso com Deus, se você separa tempo para desenvolver isso com Deus, se o fato de você não fazer isso publicamente é por causa de que você não quer parecer hipócrita para os homens, é porque você tem vergonha da sua religião e do seu Deus. Pergunte-se isso a você. Porque o Senhor não está dizendo que a gente não deve fazê-lo publicamente. Porque senão, isso aqui não tem nenhum sentido. É melhor cada um ir para a sua casa e exercer a sua religião particularmente. O sentido de um culto público e solene é o resultado do meu culto particular e pessoal. Se eu não tenho um culto particular e pessoal, não tem sentido um culto congregacional. É por isso que as pessoas vivem num conceito equivocado de eu vou para a igreja buscar alguma coisa. Eu não deveria ter que ir para a igreja para buscar nada, a não ser oferecer a Deus a minha gratidão, o meu culto e o meu louvor. Porque o que eu busco no meu quarto e Deus me concede, como Ele diz aqui. Ele que vê em secreto, que ouve em secreto, me recompensará. E o evangelicalismo dos nossos dias é o evangelicalismo do culto, onde as pessoas vão ali para sentir alguma coisa, para buscar alguma coisa. E aí sai com o conceito de que o culto hoje não foi interessante, porque eu não senti nada. Coitado. São pessoas que manifestam que não têm vida particular e pessoal com Deus. Nós precisamos resgatar isso em nossa vida. Se ousamos dizer que somos de fato discípulos de Jesus. E orando, não usem de meras repetições, não seja mecânico. Se você não tem muitos assuntos para tratar com Deus, tem alguma coisa errada na sua vida. Se o seu tempo de oração é tão curto, que não há mais nada o que falar com Deus, tem alguma coisa errada na minha vida e na sua vida. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que vocês precisam antes que vocês lhe peçam. Não ache que é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Não ache que é pela mecânica de repetições, de expressões que vocês serão ouvidos. Deus sabe o que você precisa. Ele só quer ver em você uma pessoa que reconhece que é Ele quem pode suprir a sua necessidade, que é Ele quem pode trazer consolo ao seu coração, pode dar paz apesar das tribulações e provações e perseguições. Ele sabe o que você precisa antes que você lhe peça. Só quer ver em você um filho que depende dele, que se chega a Ele para dizer, Pai, eu estou aqui vivendo isso e eu precisaria da Tua intervenção na minha vida. Está faltando isso e eu precisaria que o Senhor me suprisse. Tenho feito isso de pecado, Senhor, tem misericórdia de mim, Tu conheces o meu coração. Só Ele quem pode perdoar, só Ele quem pode conceder, só Ele quem pode suprir. E Ele quer ver nos seus filhos essa dependência, essa vida próxima, essa dependência do Senhor. Meu desejo de oração é que Deus possa desafiar o nosso coração a viver vida diferente, a incomodar nossa alma para que a gente viva um cristianismo de fato e verdade, não somente de conceito ou de aparência.
Em nome de Jesus, eu queria desafiar você a fazer esse apelo na sua vida. Sonde a sua vida, sonde o seu coração. Não seja mais um religioso perdido em meio à multidão. Viva uma vida pessoal com Deus. Se prostre diante dele. Você vai chegar a uma conclusão: Senhor, não sei como é que eu vou começar isso. Comece só com ele, estando só com ele. Ore a ele, cante louvores a ele, agradeça a ele. Ele vai te levar e te instruir nisso. Mas disponha no seu coração a separar tempo para estar em comunhão com Deus. Tem um cântico que fala sobre isso, não é? Jardim de oração, não é? No jardim ou no lugar onde Cristo me espera, há momentos de delícia sem par, né, que Ele quer nos conceder. Há também um hino nosso aqui, o 128, que diz que preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, de preocupações dessa vida, irritado, abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende o meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor, o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensações. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Esse é o convite do Senhor para mim e para você. Para a gente aprender a resgatar isso na vida da gente e a desenvolver isso na vida da gente. Se fôssemos uma igreja que ora mais, se fôssemos pessoas que oram mais, se fôssemos famílias que oram juntas e mais, os problemas que têm abatido a minha vida e a sua vida não abateriam como abatem. Que Deus nos conceda graça e misericórdia para que a gente possa ouvir a sua voz e crescer nisso, tomar decisões e compromissos sérios na nossa vida com o Senhor. Amém? Vamos chegar diante de Deus agora em oração. Coloque sua vida diante do seu Deus, meu querido, minha querida. Senhor, somos tão débeis. Estamos tão longe daquilo que o Senhor proporcionou para nós em comunhão contigo. Oh, meu Deus, nos perdoe a negligência, nos perdoe o farisaísmo, que apesar de reconhecermos que somos tão falhos, ainda assim continuamos representando para as pessoas uma espiritualidade que nós não temos. Nos perdoe, Senhor Deus, pela hipocrisia, por viver uma espiritualidade ufanista. Nos perdoe, Senhor Deus, pela vileza e maldade do nosso coração. Nos ensine, Senhor Deus, a desenvolver uma vida próxima ao Senhor. Nos ensine, Senhor Deus, a saber que Tu não és um conceito distante, mas um Deus presente. Nos ensine, Senhor Deus, a experimentar o Senhor na nossa vida particular e pessoal. Nos ensine, Senhor Deus, a vivermos experiências claras com o Senhor, com a Tua presença, com o Teu cuidado nas coisas mínimas da nossa vida. Nos ensine, Senhor Deus, a descansar em Ti, a colocar o nosso coração diante de Ti, a pedir ao Senhor que nos sonde e nos conheça e nos mostre os caminhos maus que precisamos corrigir na nossa vida, confessar os pecados, largá-los, clamar por Tua graça para nos fortalecer, para que nós não venhamos a repeti-los ou a cair neles. Guarda-nos, ó Senhor Deus, para não exercer a nossa justiça diante dos homens, mas diante do Senhor, que vê em secreto as motivações do nosso coração.
Tira de nós, ó Senhor Deus, os conceitos pagãos de achar que somos merecedores pelo muito falar, persuadindo a Deus a agir a nosso favor. Tu conheces quem somos e não dá para enganar ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai amado. Queremos, a partir de hoje, tomar decisões sérias e seguras de resgatar uma vida pessoal com o Senhor, de resgatar uma vida de oração com o Senhor, de não viver mais nos enganando a nós mesmos, de não sermos presa fácil da nossa própria pecaminosidade, de lutarmos de forma brava, Senhor Deus, contra essa natureza caída e pecaminosa que há em nós, de nos sujeitarmos à Tua palavra e ao Teu Espírito, para que Ele termine a obra que Ele começou em nós, ó Pai amado. Queremos crescer na nossa vida espiritual, queremos crescer na nossa vida relacional com o Senhor, queremos viver o gozo e a alegria das promessas do Senhor, que aqueles que creem no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Faz, Senhor Deus, nós experimentarmos isso na nossa vida pessoal. Tenha misericórdia e compaixão da nossa vida como famílias, dos pecados que têm tanto ferido um ao outro. Tenha misericórdia e converte o nosso coração ao Senhor. Abra os céus, ó Pai amado, e derrama sobre nós do Teu Espírito. Visita-nos como igreja, Senhor. Queremos ser diferentes. Nós não queremos ser uma igreja para inglês ver, a gente quer ser gente de Deus, povo do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos com o sangue do Teu Filho Jesus. Limpa-nos. Derrama do Teu Espírito sobre nossas vidas. E faça com que a gente possa viver a nossa vida de forma tal que o Senhor se alegre em nós. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra.